Oi, boa noite. Vou entrar de novo aqui que deu um probleminha na minha conexão. Bem-vindos todos, vamos chegando todo mundo. O Instagram tá avisando que a gente tá ao vivo. Oi, Francisco, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Olá, minha gente, como vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Mudou aqui o jeitinho de fazer live, tudo bem? Todo mundo que está chegando, eu converso hoje com Francisco Cardoso, ele que é servidor da Justiça Eleitoral há 26 anos, bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado em Auditoria Governamental, diretor-geral do TRE. Bem-vindo, TRE, já chegou por aqui, já vou fazer o convite. Nosso tema hoje é um mês para as eleições. Na verdade, são 31 dias, né? Então, a gente está trabalhando aí de 30 a 31 dias. Daqui mais ou menos 30 dias, no dia 15 de novembro, nós teremos as eleições, que esse ano estão acontecendo num momento totalmente atípico. Bem-vindos. Oi, Renata. Olá, todo mundo que está entrando. Estou esperando vocês chegarem para eu chamar meu convidado. Vocês me escutam bem? Me acenam aí, me deem um feedback. Vocês conseguem me ouvir bem? É muito importante que a gente tenha essa conexão boa. Oi, Maxi, tudo bem? Bem-vindos. Está tudo essa noite com Francisco Cardoso, que é servidor da Justiça Eleitoral há 26 anos, bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado em Auditoria Governamental e diretor-geral do TRE. Tudo bem? Boa noite, Francisco. Boa noite, Gleice. Tudo bem? Tudo jóia, bem-vindo. Enquanto você conversa comigo aqui, eu estou tentando. A live mudou, o Instagram mudou o jeitinho de live. A Arlete, Gisele, a Eva por aqui, bem-vindo. Eu espero que a gente consiga esclarecer algumas dúvidas das pessoas. Essa live vai ficar salva para quem quiser esclarecer e vocês podem me mandar perguntas. Tem um íconezinho de pergunta aqui, olha. Para quem entra, tem uma interrogação, eu prefiro que seja por lá, porque mudou o sistema de live aqui, tá diferente de quando eu fazia antes. Mas tem já muita gente aqui conosco, tá bem mais moderno, gostei. A minha primeira pergunta é como que a Justiça está se preparando para essas eleições em meio à pandemia? Enquanto você fala, eu vou colocar o nosso tema aqui. Ok, Gleice. Em primeiro lugar, boa noite. Prazer estar falando com você, é uma satisfação muito grande. Uma jornalista inovadora, é um dos grandes valores que nós temos aqui no nosso estado, né? Então, é uma felicidade muito grande estar participando com você nesse momento, nesse bate-papo. A preparação, Gleice, na verdade, ela começou desde o final da última eleição. Nós temos no Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins um sistema de qualidade que é certificado, né? Nós temos um certificado de qualidade de 2001. Então, nós fazemos a avaliação a cada pleito. Assim que terminou 2018, a avaliação conjunta com todos os colegas que participam, servidores das zonas eleitorais, servidores da secretaria, os magistrados, né, para poder avaliar o que poderia ser melhorado para o pleito seguinte. E assim a gente faz sempre. Então, na verdade, não são só esses últimos 30 dias que a gente está preparando. Já fizemos todas as contratações que são necessárias para realizar o pleito. Nós fechamos o cadastro eleitoral em 6 de maio. Né? Ou seja, todas as pessoas que vão votar agora, os eleitores, são aqueles que estão regulares no cadastro eleitoral desde o dia 6, que é uma das fases importantes desse processo. E aí, depois do fechamento do cadastro, nós passamos agora por esse processo. Estamos, na verdade, nesse momento, né, no processo de candidatura, que é uma fase assim, muito corrida. Nós já estamos... Eu vou te interromper, porque alguém me disse aqui, a Arlete está dizendo que o seu áudio está cortando, e está mesmo. Não sei o que está acontecendo. Se você tiver um fone, o áudio está cortando. Ao vivo é assim, viu, diretor? Não se... Faz parte. Deixa a Paula, gente vai repetir essa sua resposta. Obrigada, Arlete. A Paula está buscando aqui um fone para ver se melhora. E isso está cortando o seu áudio. Bom, eu vou conversar com as pessoas que estão chegando aqui. Edicleia Cardoso está por aqui, não sei se é sua parente, com o mesmo sobrenome. Kênia está por aqui, Maria Cardoso, Mariana Cardoso, Tiago Balduino, Ari Lustosa. Muito obrigada, bem-vindos. Podem mandar perguntas, nós temos o ícone de perguntas aqui, vocês podem mandar aqui durante a live. Lembrando que eu converso nesse momento, para você que está chegando agora, nós temos só 7 minutos de live, eu converso com Francisco Cardoso, ele é servidor da Justiça Eleitoral há 26 anos, bacharel em Ciências Contábeis e pós-graduado em Auditoria Governamental e está hoje diretor-geral do TRE Tocantins. Nós estamos falando sobre eleições, nós estamos aí há pouco mais de um mês para as eleições, 31 dias,
E a minha, conseguimos achar o fone? Ele estava buscando um fone para melhorar o som, deu certo? A Paula está correndo atrás aqui. Tadinha da Paula. Bom, vamos ver, gente. Vamos tentar. Vou repetir a última pergunta que eu fiz para ver se melhora para vocês aí. Tá? E vamos dando feedback. Podem fazer perguntas. Como que a Justiça Eleitoral está se preparando para esses 30 dias que faltam para as eleições? Não acharam o fone? Vamos tentar. Acharam, mas não dá certo aqui. Vamos tocando, então. Vamos tocando. E o senhor estava me dizendo, então, que esse preparo, na verdade, acontece não só nesse momento das eleições, né? Que é uma coisa que já vem vindo, né? Era isso que o senhor estava me explicando, desculpe. Esse planejamento ele é feito, inclusive, criou-se na gestão anterior da presidência do desembargador Marques. E o desembargador Lamounier assumiu a presidência em julho passado, concluiu o planejamento das eleições e nós estamos concluindo todas as tarefas. Na verdade, está tudo em dia, tudo programado. A pandemia não nos prejudicou em relação à organização da eleição. Nesse momento agora é um momento mais corrido, porque o prazo do registro de... E se tiver muito ruim, Gleice, fala que a gente esperar a Paula, mas eu acho que é a sua conexão. A Arlete está super atenta que o áudio não está acompanhando a sua imagem. Para mim, só está tendo um probleminha de áudio mesmo, mas eu acho que é a conexão que não está boa. Será que é a minha conexão ou é a sua? Está acompanhando. Enfim. Eu quero saber se vocês me escutam bem, se o problema é só na conexão dele. Já me dão um retorno aí, Maria Helena, bem-vinda. Arlete, você que está sendo aí nosso ombudsman nessa transmissão. Vocês estão no TRE, diretor? No TRE. Vocês estão fazendo de celular? Estou fazendo celular. Está usando a rede do TRE ou a sua? Não, estou usando a rede 4G. Ah, será que na Wi-Fi? Eu vou tentar no Wi-Fi, Estão dizendo que a minha conexão tá boa. Oi, Fê, muito obrigada. Tenta usar o Wi-Fi, que às vezes a sua 4G que tá... Muda aí, vamos tentar. Olha, tem gente que tá vendo bem. Eu estou no Wi-Fi agora. E agora? Vamos ver. Agora vamos lá. Vamos repetir a pergunta. Então, vocês estão se preparando há um tempo já, né? Me conta um pouquinho desse preparo. Eu queria saber quantos profissionais nós temos envolvidos aí. Quantas pessoas estão envolvidas nas eleições no TRE? Nós estamos concluindo, então, agora em relação ao planejamento. Agora tá ótimo. Estamos nessa fase. Excelente. Agora ficou ótimo. Ah, que bom. Sim. Era a conexão, então. Que legal. Era. Então, na nossa preparação, toda a contratação, todos os materiais, todos os equipamentos que são necessários, o pessoal que precisa ser capacitado, o pessoal que precisa ser recrutado, precisa ser treinado, as urnas precisam ser preparadas e testadas, né? Estamos ainda na última fase do último teste do funcionamento das urnas eletrônicas. Então, todo esse processo tem sido feito dentro do programado. Não há prejuízo em relação à pandemia na organização da eleição. Nós estamos, nesse momento, analisando os registros de candidatura, né? Nós já temos 40% dos registros julgados, queremos, até o final do mês, concluir todos os julgamentos, todos os processos de registro de candidatura, que são os nomes que vão para a urna eletrônica. Então, nessa programação, nesse planejamento, passado essa fase do registro de candidatura, nós vamos concluir a vistoria dos locais de votação, que já estamos fazendo. Já fizemos antes disso, né, uma pré-vistoria. Então, agora nós estamos voltando novamente para ver se não surgiu algum problema nos locais, que precisa ser corrigido agora, para não ser pego de surpresa no dia da eleição. Estamos nessa finalização dos equipamentos. Nessa semana, a gente conclui todos os testes das urnas eletrônicas. E nós vamos fazer as cerimônias, já agora em novembro, entrando em novembro, as cerimônias de carga e lacração das urnas, que são convidados todos os partidos políticos, público, para presentear, a gente retirar os dados do sistema de candidatura e colocar nas urnas, os candidatos, os eleitores que vão votar em cada sessão, para eles poderem acompanhar, inclusive, fazer auditoria nesses dias, se o candidato quiser fazer. Nós fazemos auditoria em uma urna, pelo menos, em cada município, nesse dia. É importante, Gleice, que a população participasse e os partidos estivessem presentes para verificar, por uma questão de transparência, o quanto é seguro o nosso sistema, o quanto é seguro o processo de votação no Brasil. Então,
Feita essa cerimônia, nós vamos apenas aguardar a véspera da eleição para distribuir as urnas nos locais de votação, preparar o pessoal para deixar os locais de votação bem sinalizados, bem preparados, bem organizados com esse novo fluxo que vai ter agora. E no dia para funcionamento. Você fez uma pergunta aí, além dessa do planejamento... Peraí, aqui para mim travou. Aqui para mim travou, mas o senhor estava falando que no dia 15 de novembro para estar tudo ok, né? Deu uma travadinha aqui para mim. Ah, tá. Vai estar tudo ok. É porque você fez uma pergunta além do planejamento. Quantas pessoas? Você perguntou quantas pessoas trabalham. Sim. Até o dia da eleição, nós estamos trabalhando com mais de 21 mil pessoas. Dessas 21 mil pessoas, mais de 13 mil são voluntários que trabalham no dia. Os mesários já foram convocados, estão fazendo treinamento, vão continuar fazendo treinamento, porque o treinamento do mesário é disponibilizado no aplicativo, então ele pode fazer quantas vezes quiser para estar bastante seguro no dia da eleição, para atender os eleitores da melhor forma e resolver as situações pontuais que acontecerem de um conhecimento mais apurado. Então, esses mesários são quase... Nós temos mais de 2 mil policiais das forças de segurança, incluindo Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil. Dessas forças policiais, os próprios servidores da Justiça Eleitoral e colaboradores são convocados pelo juiz para dar apoio. Então, dá um total de mais de 21 mil pessoas para realizar a eleição no dia 15 de novembro. Essas 20 mil, vocês dividiram? Algumas que vão trabalhar remotamente, outras que estarão presencialmente? Como ficou essa logística dos profissionais, diretor? Esse trabalho ele é todo presencial nesse dia. No dia de hoje, atualmente, nós temos algumas pessoas ainda trabalhando, trabalho remoto, porque a análise do processo pode ser feita eletrônico, não há prejuízo. Mas no dia de hoje, tem como você trabalhar remotamente. Todas as pessoas estarão trabalhando ou no prédio do TRE, ou no prédio do cartório eleitoral, para poder fazer realmente a eleição da melhor forma. Gente, estou fazendo uma série de perguntas aqui, mas vocês podem deixar as perguntas de vocês nesse ícone de perguntas ou mesmo aqui durante a live, tá? Gina Gapel entrou, obrigada pela audiência. Aliane Fontoura, Jaqueline, muito obrigada, vocês estão participando. Nós estamos falando sobre eleições e uma dúvida, quando eu falei que eu ia conversar com o senhor, todo mundo me disse o seguinte, como que eles vão fazer, né? Como que vai ser isso? Como é que vai ser essa logística? As pessoas estão muito apreensivas. Em relação ao que o eleitor precisa saber, que horas que vão abrir os locais de votação, que horas vão ser encerrados, o que pode levar, o que não pode, como que vai ser esse fluxo. Então, eu gostaria que o senhor contasse um pouco dessa logística para o eleitor. Tá. Pois, na verdade, a gente causa assim, uma preocupação, né, nos eleitores. Nós passamos por momentos muito difíceis, estamos passando ainda, não se pode negar isso. Mas, com certeza, que quando o ministro Barroso assumiu a presidência do TSE, dia 25 de maio, as expectativas eram muito piores, assim, eram muito mais difíceis. Então, o ministro Barroso, antes mesmo de assumir a presidência do TSE, a presidência era da ministra Rosa Weber, ele começou a fazer contatos com especialistas da área médica, epidemiologia, para poder entender como essa epidemia no Brasil, considerando os outros países que já estavam no estágio mais avançado que o Brasil. Então, com base nesse estudo, ele percebeu e foi orientado por médicos que a eleição seria prorrogada de outubro, dia 4 de outubro, para 15 de novembro. Não foi essa data, foi o Congresso Nacional que decidiu, mas que deveria ser prorrogada em função da segurança e que ia caindo só no final de setembro. A curva de contágio iria cair no final de setembro, como era 4 de outubro, estaria muito próximo, o risco para a saúde das pessoas seria maior. Então, esses médicos recomendaram e o ministro Barroso fez um diálogo com o presidente da Câmara Federal, com o presidente do Senado, e também os especialistas fizeram com os parlamentares para colocar a situação e do perigo que seria. Qual o grau de segurança que teria em fazer em outubro ou novembro. E assim, o Congresso Nacional entendeu alterar a Constituição, mudando a eleição do dia 4 de outubro para 15 de novembro. Então, realmente, era essa preocupação, como você falou. Mas, depois disso, o TSE fez uma parceria com uma consultoria do Hospital Al-Qaeda, do Hospital Sírio-Libanês
e também da Fiocruz, e são renomados, são de altíssima credibilidade, e eles fizeram um plano de segurança sanitária. Então, nós fizemos a eleição da maneira mais segura possível que se poderia fazer, com os melhores especialistas do Brasil. Eles fizeram e até que vai ter o nosso agradecimento da Justiça Eleitoral para eles, porque é uma consultoria sem custo nenhum para a Justiça Eleitoral, é uma contribuição para a democracia que eles fizeram. E esse plano de segurança, o eleitor vai poder votar, sim, no dia com segurança. Ele vai chegar no local de votação, ele precisa chegar de máscara. Ele tem que usar máscara, ele não vai acessar o local de votação sem máscara e nem a sessão eleitoral, está lá dentro da escola. Então, nós teremos um distanciamento de 1 metro de um eleitor para o outro, terá marcadores no chão. Ele vai acessar a sessão eleitoral, os mesários vão receber ele e vai ter um distanciamento de 1 metro do eleitor para o mesário. Os mesários não vão ter contato com os eleitores, então ele vai se identificar com um documento oficial com foto, vai mostrar a 1 metro de distância do mesário, o mesário vai identificar, um mesário vai digitar o número do título para o presidente da mesa, vai confirmar realmente se o número daquele título é aquela pessoa que está sendo identificada. Se houver dúvida na identificação, o mesário pode pedir para o eleitor retirar a máscara momentaneamente só para fazer essa identificação. Uma vez que ele for identificado, ele vai assinar o caderno de votação, que comprova que ele compareceu ali para votar. Antes de ele assinar o caderno de votação, ele vai higienizar a mão com álcool em gel, vai assinar o caderno de votação, o mesário vai habilitar, o presidente da mesa vai habilitar para ir para a urna votar, ele vai votar, inclusive, no momento que ele assinar o caderno de votação, se ele quiser pegar o comprovante de votação, aquele comprovante que a gente sempre pega, mas não é obrigatoriedade, nós temos que ter esse comprovante pela internet, se ele quiser, ele vai receber já ali, antes mesmo de votar, para evitar ele voltar novamente ali e ter outro contato. Então, esse fluxo foi feito para ser o mais rápido possível. Ele vai chegar na urna, vai votar primeiro para vereador, depois votar para prefeito, confirmar o seu voto e, ao sair da sessão, já direto, não vota mais na mesa, porque se você lembra, quando a gente votava na eleição anterior, você vota, depois volta lá na mesa, pegar o comprovante que votou, e seu celular também, outras coisas, e é depois que sai. Agora não, você já vai sair direto. E na porta da saída, você vai ter álcool em gel para higienizar novamente. Ou seja, você higieniza a mão antes de votar e depois de votar. E aí a gente recomenda, na assinatura do caderno, como vai ter que assinar lá, se o eleitor puder levar a caneta dele, ele vai usar a caneta dele, que só ele teve contato. Mas se ele não levar, ele vai assinar com a caneta nossa e a gente vai higienizar a caneta para o próximo eleitor pegar a caneta já higienizada. Então, assim, a questão da segurança e da preocupação que as pessoas têm, como vai fazer a votação, como vai fazer a eleição, se a gente pode ir ou não, a gente assegura que o local de votação, toda essa logística e esse fluxo feito com base nesse estudo feito por esses especialistas, ele é tão seguro ou mais do que todos os outros locais que a gente frequenta hoje, nós estamos frequentando, para fazer nossas compras no supermercado, para ir no hospital, para ir em vários outros lugares, resolver. Não existe um protocolo assim, rigoroso e rígido como a gente estabeleceu para que o eleitor vote e vote com segurança. Perfeito. Então, muito importante isso. Então, as dicas, gente, rapidamente, evitar levar muita coisa, né? Quanto menos coisa levar, melhor. Talvez só a caneta na hora de assinatura, né, diretor? Que facilita. Obrigada pela participação de vocês. Mais cedo eu abri uma caixa de perguntas e eu vou colocar no ar aqui. Deixa eu ver se já foi. Isso, a Kézia fez uma pergunta, Kézia Reis. Não seria possível usar a biometria de forma segura, usando o álcool 70%, por exemplo? Álcool 70%, por exemplo? A questão do uso da biometria, e até agradeço a pergunta da Kézia, excelente profissional também, já tive o prazer de trabalhar com ela, é o seguinte, poderia ser seguro, mas a questão é a identificação do eleitor. O mais importante agora, o bem mais precioso a se proteger agora é a vida. Então, essa questão de usar a biometria, para quê? É para identificar o eleitor, para ter segurança de que aquele eleitor que está votando ali realmente é ele, não tem fraude. A questão é que, quando você vai identificar pela biometria, esse processo é mais demorado. E, inclusive, muitos eleitores não identificam a primeira tentativa com o primeiro dedo, tem que passar para o segundo dedo, para o terceiro, e isso demora mais tempo. Então, na verdade, a exclusão da biometria não é
questão de contagem, que você poderia passar um álcool em gel e poderia usar realmente para estar protegido. Mas ele demora mais tempo. A resultado da biometria vem mais em função do tempo que demora para evitar fila e automaticamente, né, a aglomeração. Então, esse processo é mais rápido. Nós vamos voltar a fazer a identificação como era feito antes da biometria, com documento oficial com foto, e aí isso nos garante a segurança. Estou pesando esses valores de conferir a identidade do eleitor ou dar mais proteção à vida das pessoas, com certeza que a vida das pessoas pesou muito mais, é por isso que foi definido dessa maneira. Inclusive, Gleisi, nós aqui no Tocantins estamos 100% biometrizados. Todos os eleitores já estão cadastrados, mas não são todos os estados. Então, no Brasil, em vários estados, tem muitos eleitores que votam e se identificam da forma que a gente vai fazer, porque lá não é 100% de biometria ainda, entendeu? Então, é por isso que foi retirado, viu? Poderia ter essa higienização com álcool em gel também e ter essa proteção. Seria seguro, mas ia demorar mais tempo e ia gerar aglomeração. Foi por isso que foi retirado. O Maurílio está me corrigindo aqui. Além da caneta, né, e além, enfim, de levar menos coisas, o documento tem que ser levado, porque a gente vai fazer agora de forma, da forma que era feito antigamente. A Fernanda coloca aqui, ou o e-título. Dá para levar o título virtual de algum modo? Dá, sim. Eu estou mexendo aqui, Gleisi, não repara não, que eu estou organizando o fone de ouvido que você me pediu, com atraso, mas normal. Que bom. É assim ao vivo. Como é que seria levar esse e-título no celular? Como é que seria isso? Excelente. Excelente você falar do e-título. O e-título, além do documento oficial com foto que eu falei, que a gente sempre lembra da carteira de identidade, né? Pode ser a carteira de motorista também, e outros documentos que tem foto. O e-título é o melhor e é o mais recomendável que a gente deve fazer hoje. Porque o e-título é um aplicativo que é baixado nas lojas virtuais nossas, nos nossos aplicativos, é gratuito. O e-título é o seu título digital. Você vai levar o celular, ele no celular. Ao invés de você apresentar a carteira de identidade para o mesário, você vai pegar seu celular, entrar no e-título ali e mostrar para ele o celular. Vai aparecer sua foto e a sua identificação no seu título digital. A vantagem do e-título é que, além de você servir como documento, inclusive, a gente viaja, eu viajo, e apresento o e-título no meu celular para entrar no aeroporto, por exemplo, como documento oficial de identificação. Facilita, é um documento a menos para você estar pegando, porque o celular toda hora você está com ele na mão, né? E, além disso, no e-título você consegue descobrir seu local de votação, você consegue pegar uma certidão da Justiça Eleitoral se você precisar, e outros serviços que nós vamos disponibilizar também nesse aplicativo. Então, obrigado por ter lembrado. Foi o Maurílio que falou, alguém falou aí, do e-título, foi muito bom. Isso, o Maurílio lembrou do documento e a Fernanda... Todo mundo agradecendo o senhor ter colocado o fone. Obrigada, gente. Bom, Desculpa a demora. Uma outra pergunta que eu tenho aqui, gente, podem mandar perguntas também, viu? Em relação a esses atrasos, né? Vocês estão contando que pode haver atrasos? Porque se querendo ou não, vai escrever, né? Ou não, vocês acham que vai ser mais rapidamente do que antigamente? Como é que vocês estão contabilizando isso? Nós não estamos pensando que vai ter atraso, Gleisi, porque, pelo contrário, como eu falei, a biometria ela atrasava mais. Então, como são apenas 2 votos, essa votação é muito rápida. Nós estamos estimando aproximadamente 50 segundos de tempo para cada eleitor votar. Então, se fosse com a biometria, era 1 minuto e alguma coisinha. Então, é uma estimativa. Nós vamos ganhar aí mais ou menos uns 20% de tempo, a menos do que se fosse com a biometria. Excelente. Então, não estamos contando com atraso, até porque a eleição ela foi antecipada, né? Vai começar às 7 ao invés das 8. Foi ampliada em 1 hora. Nós vamos ter 1 hora a mais de votação. Então, a votação ela vai começar às 7 da manhã e termina às 5 da tarde. Como a gente ganhou 1 hora a mais e ainda temos essa questão da identificação que vai ser mais rápida, a gente não está contando com nenhum atraso. Entendemos que vai fechar a votação às 17 horas. Em alguns lugares tem fila, como sempre teve, né? Que as pessoas deixam para a última hora, pega a senha ali e termina aquela fila da senha de quem chegou em cima da hora das 17 horas, mas conclui. Por conta da pandemia ou desse novo fluxo, não estamos contando com atraso não, em função disso não. O Diogo coloca aqui, alguém perguntou, e como é que vai ser a justificativa? E ele colocou aqui, justificativa do voto pode ser, para quem estiver fora do domicílio eleitoral, também pode ser feita no e-título. É isso mesmo, né? Sim, a justificativa eleitoral é uma inovação também, pela primeira vez, vai ser feito no aplicativo, né?
sempre ela era feita na sessão eleitoral ou em sessões específicas para justificativa. Agora, em função, inclusive, da pandemia, nós aceleramos, né? A Justiça Eleitoral, o TSE, acelerou um pouco mais e implementou essa novidade para poder o eleitor fazer a sua justificativa. Aquele eleitor que estiver fora do seu domicílio e ele baixar o e-título, na hora que ele for justificar, o e-título vai reconhecer onde é que ele está. E se ele realmente não é eleitor daquele lugar que ele está ali. Excelente. Então, ele não sendo daquela localidade, o e-título vai permitir que ele justifique. Então, ele justifica por ali. Aquele que não for usar o aplicativo, ele pode, ainda assim, também fazer a justificativa na sessão eleitoral. Vai estar na sessão normal de votação. Ele consegue também fazer a sua justificativa na sessão eleitoral. Mas a gente recomenda que baixe o e-título e faça por lá, que é mais seguro, não precisa pegar fila, não precisa estar movimentando com outras pessoas, né? E é muito mais tranquilo. Muita gente tem falado da alta abstenção que vai ter nessa eleição, alguns falam 20% a 30%, mais de 50 mil eleitores vão deixar de votar por conta da pandemia. Vocês estão trabalhando com qual margem de percentual de abstenção de votos esse ano? Gleice, a abstenção, ela não existe assim um comportamento histórico, depende muito do momento, né, que a gente está vivendo, de algumas situações. Então, não dá para ter uma estimativa hoje de quanto será a abstenção. Mas eu acredito, né, nós acreditamos, que a questão do voto, como eu falei, por toda essa segurança, por todo esse fluxo que vai ter, que as pessoas estão praticando os seus atos da sua vida civil, normal, eu acredito que o voto, além dele ser uma obrigação, na verdade, ele é um direito que o cidadão tem. E a democracia só se fortalece realmente a gente votando. Inclusive, o Congresso Nacional, ele não trabalhou com a hipótese de prorrogação de mandato. Um dos argumentos mais fortes que eles usaram é exatamente que a democracia só amadurece, o povo só aprende a votar melhor votando, não se aprende de outra maneira. Então, fez questão de permanecer e não prorrogar mandatos, até porque os mandatos dos que estão agora, eles foram escolhidos para esse momento, para esse prazo. Não foi para mais tempo do que isso. Então, a população tem o direito de escolher, inclusive de não aceitar aqueles que eles escolheram, de repente estão concorrendo novamente, ter o direito de não querer mais, né? Porque a democracia, a gente sabe que, não vamos dizer que é o melhor sistema para escolher o melhor candidato, mas ele é o melhor sistema para não deixar perpetuar aqueles que são maus candidatos. Porque uma vez que ele já foi testado e não foi bem, nós temos o direito de não escolher mais e fazer a mudança. Então, por conta disso, e de ser muito importante a nossa participação na escolha dos nossos governantes, a abstenção na eleição municipal, ela tem um envolvimento maior do eleitor. Ela tem um envolvimento maior, porque tem mais proximidade com os candidatos. A abstenção, por exemplo, em 2016 foi de 17,5%. E em 2020 já foi 20%. Em 2018, desculpe. Porque foi uma eleição geral. Então você vê que o interesse das pessoas na eleição municipal ele é um pouco maior. A abstenção foi menor em 2016. Então eu acredito que, em função de tudo que a gente está proporcionando, de toda a campanha institucional que está sendo feita pela Justiça Eleitoral, para esclarecer os eleitores, por um momento igual esse aqui, que eu te agradeço muito de ter me convidado para participar, para informar as pessoas, e as pessoas que estão participando são multiplicadoras, né? Você tem muitas pessoas que te acompanham, que é um público qualificado, que te segue, então que vai poder também repassar essas informações para outras pessoas e a pessoa ter a tranquilidade de não perder esse momento, que é super importante para a vida da cidade, né? A gente sabe que os prefeitos e os vereadores, eles é que vão comandar nos próximos 4 anos todas as políticas para a sociedade. E, por exemplo, a educação básica, a educação fundamental, ela está no município, é o município que decide isso. Já bastaria esse fator para que as pessoas se interessassem em avaliar bem seus candidatos, tanto para o legislativo quanto o prefeito para o executivo. Em função apenas se fosse só isso, a gente sabe que é muito mais que o político, que o prefeito, que os vereadores têm que fazer pelo município. Então, eu acredito que, em função da importância que é a gente escolher nossos governantes, não haverá assim, uma alta abstenção. Não estamos contando com isso também. E estamos preparados para atender todo mundo. Não estamos contando que vai ter pouco movimento porque tem abstenção, não. Estamos preparados para atender todos os eleitores, inclusive. A gente pede, né, como cidadão, inclusive, não como justiça eleitoral apenas, que todos participem. Vamos melhorar o Brasil, vamos melhorar nossos municípios, vamos melhorar a qualidade da nossa gestão. Nós somos responsáveis por isso. Então, muitas vezes a gente questiona, a gente reclama do judiciário, reclama dos tribunais de contas, porque
porque o gestor é mau, é ruim, como que ele consegue ser candidato, como que ele conseguiu ter conta aprovada. Mas a maior prova do político é na urna, é na votação. E o maior poder do cidadão é o voto. Então, no voto, se ele passou em algum tribunal de contas, foi absolvido em algum tribunal que o cidadão, dentro da sua ótica, acha que não é justo aquilo, o momento dele exercer o seu voto, o seu poder, seu gigante poder, é no momento do voto. Então, independente de qualquer julgamento na esfera do judiciário ou do tribunal de contas, o eleitor vai lá e eu não quero, por mais que ele seja ficha limpa, por exemplo, mais limpa que seja, mas na minha ótica, ele não deveria ser, porque ele deveria ter sido condenado por algum ato, por alguma gestão que ele tenha feito, que você tenha conhecimento, é você que vai dar esse voto. É você que vai colocar ele lá ou não. Então, eu acho que o tribunal de verdade que vale é o do cidadão, é do eleitor que vota no dia da eleição. Então, eu acredito que a abstenção, eu espero que não seja maior do que a série histórica que nós já temos. Tem algumas perguntas que são recorrentes que eu acho importante a gente falar, porque essa live vai ficar salva e depois eu faço um resumo da live para ajudar as pessoas, né? E às vezes alguém tem alguma dúvida e muita gente não pode acompanhar no ao vivo, mas depois, ao longo dos dias e das semanas, acompanha na live salva. Qual vai ser a data? Obviamente, dia 15 de novembro, tanto que a gente está fazendo aí próximo do mês. E qual o horário? De que horas a que horas vai funcionar o atendimento eleitoral no dia das eleições? As sessões eleitorais vão funcionar das 7 da manhã às 5 da tarde. Os mesários chegarão às 6 horas da manhã, já para preparar todo o ambiente, para quando os eleitores chegarem às 7 horas, esteja tudo pronto, tudo preparado para iniciar a votação. De 7 da manhã às 5 da tarde. Uma dúvida, esse horário de 7 da manhã é o horário para as pessoas de risco em relação à pandemia ou não? O horário de 7 da manhã, na verdade o horário de votação é de 7 às 5 da tarde, mas de 7 da manhã até às 10 é um horário preferencial para idosos acima de 60 anos. Então, é preferencial. Não quer dizer que um eleitor que não esteja acima de 60 anos não vai votar. Ele vai. Mas enquanto tiver pessoas na fila dessa idade, eles têm a preferência. Então, a gente recomenda que as pessoas aguardem, porque tem muitas horas depois das 10 horas da manhã, para poder ir lá e fazer seu voto. As pessoas idosas, que às vezes, assim, uma dúvida que surge, a pessoa idosa, às vezes, ela precisa de ajuda, né? Ela precisa de um auxílio. Não tem problema uma pessoa mais jovem, que não está nessa faixa etária, acompanhar ele, para auxiliar ele, dar todo o suporte necessário para ele exercer o direito do voto dele, tá? A pessoa pode ir sem problema. E dentro desse quesito aí, quem precisa, quem tem alguma deficiência, tem alguma dificuldade de mobilidade, uma mobilidade reduzida, como é que vai ser essa votação? Também tem uma sessão acessível para isso? Ou, enfim, como é que vocês pensaram nisso? Nas pessoas que têm essa dificuldade de locomoção, por exemplo? As pessoas que têm deficiência, Gleice, quando vai fazer o cadastro eleitoral, vai fazer seu título, vai fazer uma transferência, alguma movimentação no seu cadastro, ele já identifica qual tipo de deficiência ele tem, ele informa. E com base nessa deficiência, o servidor do cartório inclui ele numa sessão eleitoral que tem acessibilidade para ele conseguir exercer o voto dele. Então, inclusive tinha um prazo, até o dia 1º desse mês de outubro, que a gente inclui o eleitor naquelas sessões que são acessíveis, e infelizmente nem todos os prédios públicos têm 100% de acessibilidade, mas a gente tem isso mapeado, nós temos isso levantado, de todos os 871 locais de votação, e fizemos gestão junto às escolas municipais, eles colaboraram com a gente nesse levantamento, informamos algumas barreiras que precisavam ser melhoradas, e eles estão cuidando disso, já cuidaram de algumas, mas existem sessões acessíveis em todos os prédios. Então, o cuidado nosso é não colocar um eleitor, que às vezes o prédio ele é acessível uma parte, outra parte não é. Às vezes tem uma calçada alta para o lado direito ali, mas para o lado esquerdo está tudo ok, tem rampa, tem tudo. Então, a gente sabe, tem isso mapeado, e nesse momento que ele faz o cadastro, a gente já inclui ele nessa sessão que é acessível. Mas, como pode surgir alguma dificuldade, alguma outra coisa, que a gente não saiba, e que o eleitor sabe onde ele vota, e ele quisesse mudar, ele poderia ter mudado até o dia 1º de outubro. Agora, não mais. Mas a gente não temos registro de problema ou de dificuldade de eleitores ter sido alocado em algum local que ele tenha tido dificuldade de votar, não. A Arlete coloca aqui que o trabalho da Justiça Eleitoral é excelente, que ela é sempre voluntária no Fórum de Palmas, que este ano ela não vai devido à pandemia. E o Augusto Mauro comenta em cima, comentou em cima da sua fala. Ele diz o seguinte: uma verdade, uma gota d'água contribui com
com a formação do oceano. Um voto pode mudar os rumos de um município e sua sociedade. Vamos para a próxima pergunta. Agradecer a Arlete aí. As portas estão abertas sempre para ela contribuir com a justiça eleitoral. Obrigado, Arlete. Bom, dentro dessas perguntas que são recorrentes, já que a live vai ficar salva, quem é obrigado a votar? São os eleitores entre 18 e 70 anos, Gleice. Eleitores que têm de 16 a 18 anos, o voto dele, menos de 18 anos, né, e mais de 16, o voto dele é facultativo. Então, nós temos aproximadamente um pouquinho mais de 17 mil eleitores nessa faixa de idade. Maior de 16, menor de 18. E também é facultativo para aqueles acima de 70 anos. E nós temos aí aproximadamente 73 mil eleitores nessa faixa. Então, obrigatórios são aqueles que têm entre 18 e 70 anos. Além do e-título, existe algum outro site, algum outro lugar que as pessoas possam conferir a sua sessão de votação, possam tirar algumas dúvidas? Qual que é o local indicado? Existe. O e-título, eu volto a frisar, né, é importante que se baixe o e-título, que vai passar a ser seu documento, né, sempre que possível. Mas, para quem não tem o e-título ainda, ele pode ligar no telefone da ouvidoria, que é o 0800 64 86 800. Repetindo, 0800 64 86 800. E também tem o WhatsApp da ouvidoria eleitoral, que é o 3229 9600. 3229 9600. Tá? É mandar a mensagem e receber a informação de volta, num tempo bem breve. Os documentos necessários, o senhor já falou no começo, mas é bom repetir, né? Um documento de identificação, é isso? Ou um e-título? Isso. É um documento de identificação com foto ou o e-título. Uma pergunta que também é recorrente. Qual a diferença entre o voto branco e o voto nulo? O voto branco, na própria urna eletrônica, ele tem uma tecla com o nome branco. A tecla é branca e tem um nome lá escrito em preto, que é branco. Se você quiser votar em branco, é um voto de quem não quer votar em nenhum candidato, não quer escolher e, conscientemente, eu quero votar em branco, para o meu voto não ir para nenhum candidato. O voto nulo é um voto em que você vai na urna eletrônica, digita um número que não é correspondente a nenhum candidato que está registrado. Então, por exemplo, se você for lá e digitar 00, esse número não é de nenhum candidato. Não vai aparecer foto de candidato nenhum. Então, se você confirmar com esse número que não é de nenhum candidato, esse é um voto nulo. Então, é importante que o eleitor, ao votar, ele vai votar primeiro para vereador. Então, o número do vereador são 5 dígitos. Ele vai digitar os 5 dígitos e ele tem que aguardar uma fração de segundo lá para aparecer a foto do seu candidato. Aguarde aparecer a foto para você ter a certeza que esse é o seu candidato. Após aparecer tecla, aperta a tecla verde para confirmar esse voto. O que acontece? Se nessas 5 teclas, 5 dígitos que ele tem que escolher para vereador, ele errar o último e automaticamente, com muita pressa, ele já apertar no confirma, antes de esperar aparecer a foto, esse voto vai ser nulo. Então, esse é um voto nulo, porque ele digitou, escorregou a mão ali e errou o último dígito e não corresponde a nenhum candidato. Esse é um voto nulo. Tanto o voto nulo quanto o voto branco, eles são votos que a gente chama de não válidos. Os votos válidos são só os votos destinados diretamente aos candidatos. Então, quando a gente vai fazer aquela conta de quem está eleito e quem não está eleito, ele é feito só com base nos votos dados aos candidatos. É desprezado o voto em branco e o voto nulo. Não serve para fazer nenhuma conta em relação... Você sabe que os eleitores, os vereadores, é proporcional, né? É um cargo de eleição proporcional. Então, não é aquele que é mais votado igual o prefeito. O prefeito é mais votado, mas o vereador, não. Então, esses votos, é feita uma conta só com os votos que foram dados aos vereadores. Quem votou em branco ou nulo, esses votos não vão entrar nessa conta aí para decidir quem realmente são os candidatos eleitos. Agora, conversando com as pessoas que estão em campanha, a grande preocupação delas é em relação às fake news, às desinformações que já estão circulando, principalmente no WhatsApp, que é um lugar assim, de difícil monitoramento, de difícil rastreamento. Eu tenho acompanhado as notícias e tenho visto que algumas coligações têm conseguido entrar com algumas ações. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho das ações efetivas que a Justiça tem tomado para combate à desinformação durante as eleições, principalmente aqui no Tocantins. Gleice, as eleições de 2018 foram marcadas assim, muito por fake news, né? Tanto que existe hoje uma comissão parlamentar de inquérito
no Congresso Nacional, aí está apurando, investigando em relação às fake news das eleições de 2018. E as fake news, na verdade, não se aplicam só às eleições, né? Ela, em geral, ela tem assim, se propalado de uma maneira muito grande. E isso é muito prejudicial em todas as áreas, que, afinal de contas, na verdade, se trata de notícias falsas, de mentiras, né? Que denigrem a imagem de pessoas, reputações de pessoas e de empresas também. Então, a partir desse episódio da eleição de 2018, inclusive a Justiça Eleitoral foi muito atacada, injustamente muito atacada. A ministra Rosa Weber, ainda na presidência do TSE, lançou um programa de enfrentamento à desinformação. E aí, com esse programa de enfrentamento à desinformação, ela fez uma parceria com entidades públicas e privadas, 57 emissoras da área de comunicação, né? Empresas da área de comunicação, plataformas das redes sociais, para poder enfrentar cada uma do seu modo, porque todas essas empresas, elas querem, a gente busca a verdade, a gente busca informações, os fatos, né? Opinião, todo mundo tem seu direito de ter sua opinião sobre o mesmo fato, pode ter opiniões distintas, mas distorcer os fatos, enganar as pessoas, fazer as pessoas tomarem decisões de escolher um candidato com base em notícias falsas, isso é muito prejudicial para a democracia, para a qualidade dos gestores que nós vamos escolher e para a qualidade das nossas decisões como cidadãos. Então, esse programa de enfrentamento, ele fez essa parceria com muitas instituições, porque é difícil combater fake news, né? Você é do ramo, você é um especialista, sabe que é muito difícil, se não impossível. Não é impossível combater, é impossível acabar com elas. Mas como que a gente tem trabalhado? A gente se alinhou com esse programa de enfrentamento à desinformação. Na gestão do desembargador Lamounier, no programa de gestão dele, ele fez um plano de enfrentamento à desinformação aqui do Tocantins. Inclusive, hoje, uma das ações nossas foi lançar uma série de vídeos, 10 vídeos, mostrando o quanto o processo eleitoral é seguro, quanto o sistema de votação brasileiro é seguro. Isso é uma campanha, é um trabalho para enfrentamento dessa desinformação que ataca a justiça eleitoral. Então, automaticamente, ataca o resultado das eleições, os questionamentos. Então, isso é uma campanha para enfrentamento da desinformação. Nós temos uma parceria também com o WhatsApp, o TSE fez uma parceria com o WhatsApp, inclusive tem o número aqui, eu pego já, está aqui, o número é 61, DDD é 61, né, Brasília, 61 96 37 1078. 61 96 37 1078. Quem gravar salvando esse número de WhatsApp é uma parceria do TSE com o WhatsApp que vai te dar respostas automáticas, inclusive em relação a você como eleitor, que você fez as perguntas, eu te dei os canais. Esse canal aqui também, a pessoa pode descobrir onde ela vota, ela pode pegar várias informações dele como eleitor. E na dúvida em relação a se é fake news, se não é fake news, se é um fato ou se é um boato, ele pode fazer essa pergunta aqui nesse número e ele vai receber a resposta automaticamente. Essa parceria entre o TSE e todos os TREs e as agências de checagem, quando nós encontramos notícias aqui falsas, isso em relação à justiça eleitoral. Não estou falando de campanha dos candidatos, dos partidos. Em relação à justiça eleitoral, quando a gente detecta alguma informação que está correndo e que ela é falsa, ou que a gente tem dúvida se é falsa ou não, nós podemos enviar para essas empresas de checagem e, uma vez que elas checaram e viram se é fato ou não, se é verdade ou não, aquela informação, se ela é falsa, ela vai parar lá na página do TSE que é fato ou boato. E aí, aqui, por esse número, você vai descobrir, se você tiver dúvida e fizer essa pergunta, ele vai te mostrar a verdade. Então, assim, esse canal, esse trabalho, qual que é o pensamento? É proporcionar ao eleitor, às pessoas, ao cidadão, canais que vai te dar informações de qualidade. Então, nós temos que ser ágeis na justiça eleitoral. Tudo que atacar a justiça eleitoral, nós precisamos saber e precisamos passar o mais rápido possível a notícia qualificada, a notícia verdadeira, para as pessoas fazerem a avaliação. E aí, nós fizemos também, dentro desse que você perguntou, quais as ações, nós fizemos reunião com profissionais da imprensa, mostramos como funciona o processo eleitoral. Nossa área de comunicação, comandada aqui pela Paula Bittencourt,
está sempre correndo para atender a imprensa o mais rápido possível quando vocês precisam de informação, porque a gente precisa passar informação para vocês, o que está acontecendo. Quanto mais próximo da eleição, mais fatos acontecem em menor tempo. No dia da eleição, então, fato acontecendo nos 139 municípios, nos 871 locais de votação, nas 3.416 sessões. Então, com 13.400 mesários trabalhando. Então, todos eles são agentes que vão passar a informação se aconteceu um problema lá em Ponte Alta, numa sessão, e começa, você sabe que propaga rápido, né? Pela internet, diz, aconteceu outra coisa, fraudou uma urna, aconteceu alguma falha lá, votou num, saiu outro. Nós vamos saber de quem estava lá nessa sessão, o que aconteceu, qual a verdade dos fatos, e vamos esclarecer e passar para vocês com mais rapidez possível, para vocês terem acesso às informações verdadeiras e de qualidade. Então, esse trabalho tem sido feito com muito esmero, no sentido de, não é uma defesa corporativa, mas é uma defesa da democracia. Nós somos orgulhosos demais, eu sou há 26 anos na Justiça Eleitoral, tenho um orgulho imenso de ser servidor público e um imenso maior ainda de ser servidor da Justiça Eleitoral, porque a gente trabalha com muita autonomia, trabalhamos com o comandante aqui, que é o desembargador Lamonier, que dá total liberdade para todos os servidores, nossos magistrados, brilhantes magistrados que trabalham com servidores nos cartórios eleitorais, atuam com essa mesma liberdade, com essa mesma autonomia, porque o comando vem do TSE, hoje liderado pelo ministro Barroso também, um orgulho gigantesco que nós temos de ter um líder tão sereno, tão preparado, tão rápido nas respostas, que se comunica tão bem com a sociedade e mostra qual é o nosso papel. Então, a gente faz o melhor que pode ser feito de maneira legítima, com muita lisura, com muita transparência. Então, Gleisi, as portas da Justiça Eleitoral estão abertas para qualquer eleitor, para qualquer pessoa que queira ver e ver o nosso planejamento, ver o nosso trabalho funcionando, ver o trabalho com as urnas. Se quiser ir lá junto acompanhar, não existe barreiras para as pessoas terem acesso à Justiça Eleitoral. E nós temos um prazer imenso de receber as pessoas, os eleitores, os partidos, os representantes. A gente tem imenso prazer em fazer isso. Eu acredito que isso, essa nossa natureza, vai facilitar, está facilitando esse trabalho de combate às fake news, porque as portas são abertas, não existe caixa preta, não existe esconder informação. Então, a gente tenta, hoje mesmo a Paula já me passou, que é a nossa assessora de comunicação, já me passou uma demanda, um projeto que ela está querendo montar para a semana que vem, para mostrar aos jornalistas como acessar as informações mais fáceis em alguns canais que a gente tem, em alguns sistemas, porque às vezes está tendo alguma dificuldade, algum problema, e ela está trabalhando nisso para facilitar o trabalho de vocês. Então, assim, é porta aberta 100%. Então, a fake news é um mal que a gente está enfrentando, que nos incomoda em função do mal que ela pode fazer, né, na escolha do cidadão, e no ataque que ela faz na instituição que deveria ser orgulho de todo brasileiro. A Justiça Eleitoral deveria ser orgulho, principalmente o nosso sistema de votação, que é o melhor sistema de votação do mundo. Então, infelizmente, a fake news faz com que as pessoas façam ataques injustos e deixem de valorizar aquilo que é brasileiro. O pessoal costuma falar, isso é uma frase antiga, que é o complexo de vira-lata, né? Não acha que o Brasil pode ser bom, que a gente pode ser bom em algumas coisas, mas nós somos bons em muitas coisas, inclusive em vacinação em massa, inclusive no nosso agronegócio, nosso sistema bancário. Nós temos muitas coisas boas no Brasil que temos que nos orgulhar. E a Justiça Eleitoral, o nosso sistema de votação, é uma dessas coisas que a gente tem que se orgulhar. Tem que lembrar que é crime, né? Também compartilhar desinformação em época de eleição é crime, dá multa, dá até reclusão, né? O senhor falou, bem colocado aí, que o senhor fez das eleições de 2018, que a Justiça Eleitoral foi colocada em xeque, né? A credibilidade. E vocês estão trabalhando com alguns tripés, né? Que é primeiro a informação e a educação, né? Porque são esses vídeos de conscientização e o combate. Como é que está sendo feito o combate efetivo? Assim? Como que, além da informação, vocês estão punindo? Como é que está sendo isso, essa parte? E os partidos que chegam com as demandas, como é que vocês estão trabalhando, o jurídico está trabalhando nisso? Essas demandas, aí a fake news na campanha, o que acontece? Os partidos que são atacados, aí eles que são ofendidos, eles entram com a ação, provam isso para o juiz eleitoral que está sendo fake news, o juiz avalia, inclusive já teve situações que já ocorreram, né? Aí nós temos hoje 33 juízes eleitorais, né? Que a Justiça Eleitoral, a estrutura, ela é dividida em zonas eleitorais. Então, dos 139 municípios, nós temos 33 juízes eleitorais, cada um respondendo dentro da sua circunscrição, da sua jurisdição, ali,
E aí é de acordo, nesse caso aí, Cleis, em relação a cada caso concreto. Conseguiu comprovar, o TSE, nessa parceria que fez com as plataformas, com o Google, com o Facebook, com o Instagram, com o Twitter. Então, nossos servidores foram todos treinados com essas plataformas para entender como elas funcionam e como a gente passa informação para eles, como que o juiz, os seus assessores, passa essa informação para essas plataformas confirmarem se aquilo ali é fake news ou não é, se aquilo ali está agredindo a política daquela plataforma. E aí o juiz, vendo que realmente foi fake news, ele pode aplicar multa naquele candidato que praticou aquela fake news e também pode comunicar isso para a plataforma e se eles descumpriram a regra de conteúdo das plataformas, eles podem inclusive serem banidos dessas plataformas. Aí é dentro da avaliação da política da plataforma. Excelente. Mais alguma observação em relação a esse tema? A gente já está chegando ao final. Vocês quase não participaram hoje, ficaram tímidos. Tem muita gente comentando aqui, mas ninguém mandou muita pergunta. Eu espero que a gente tenha conseguido abranger as principais dúvidas, né? Lembrando que essa live vai ficar salva. Quem perdeu o começo pode acessar depois e a gente vai fazer um cardzinho de resumo da live. Suas considerações finais, se quiser acrescentar alguma coisa que eu não tenha perguntado, fique à vontade. Gleice, nas considerações finais, eu quero mais uma vez agradecer a você muito pelo convite, tá? A gente está à disposição sempre que possível para poder atender as demandas de toda a imprensa. É um prazer enorme atender. E as considerações finais é que a gente precisa fazer um país maior, um país melhor. Essa responsabilidade é nossa, de todos os cidadãos. E todo órgão público tem a sua missão a cumprir. Né? A gente melhora com base em educação, em gestão. Não é só questão de ter recursos, não é só questão de ter dinheiro. A gente precisa ter também gestão, fazer boas escolhas, porque um exemplo que nós temos, hoje a educação no Brasil, ela tem uma quantidade de recursos consideráveis comparado com outros países, mas a qualidade da educação e a valorização dos professores, por exemplo, ela não é aquela que deveria ser. Isso envolve gestão. Então, se nós começarmos a escolher melhor, e temos que acreditar, não adianta jogar pedra na política, nós não temos outro caminho fora da política. E as pessoas às vezes confundem política com justiça eleitoral. A justiça eleitoral está aqui para realizar as eleições, não faz política, mas para garantir que os políticos façam suas campanhas, que façam campanhas limpas, que façam campanhas honestas, propositivas, sem ataques aos outros candidatos, aos adversários, que não devem ser vistos como inimigos, para que as pessoas façam boas escolhas e a cada gestão a gente passe a melhorar. Então, é escolher melhor os candidatos e os candidatos melhorando melhor suas equipes técnicas. Então, eu faço um chamamento, vamos dizer assim, ao eleitor que participe. Estamos trabalhando com muito esmero, com muita vontade, com muita garra, com uma equipe espetacular, que eu tenho um orgulho gigante de participar dessa equipe. Eles estão trabalhando assim dia e noite, é uma preocupação constante em fazer o melhor e sempre quer fazer mais, para no dia da eleição a gente conseguir atender bem a todos os eleitores. Nós temos muito orgulho do que a gente faz, a gente sabe que é muito relevante esse trabalho para o Brasil, para a nossa democracia, e nosso país só vai ser melhor, nossa gestão só vai ser melhor se a gente avaliar bem nossos candidatos. Vamos acreditar, não existe outro caminho, o caminho é esse, fazer boas escolhas para ter melhores gestões e para ter a cada vez mais uma gestão pública de qualidade. Eu quero agradecer. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, digo eu. Quero agradecer a sua participação aqui, agradeço a sua equipe, em nome da Paula, outros que estiveram presentes aqui participando, o Maurílio, o Diogo, e agradeço também a participação de vocês. Lembrando, essa live vai ficar salva, então podem indicar para os amigos e para as pessoas que precisam saber um pouco mais. A gente também vai fazer um resumo e deixar aqui. Muito obrigada, bom trabalho aí vocês da Justiça. Que a gente tenha eleições tranquilas, né? Que seja um processo democrático e tranquilo. Obrigado, Gleice. Um grande abraço. Tchauzinho. Fica com Deus.